Boa noite, sejam todos bem-vindos para mais essa live. Hoje nós vamos falar sobre gêneros textuais. Hoje já estamos na live de número 25, ou seja, estamos aqui há 25 semanas. Hoje tivemos um pequeno atraso aqui com alguns probleminhas técnicos, mas já vamos começar aqui com muito conteúdo. Eu já vou fixar também aqui o nosso assunto aqui para que quem chegue entenda o que nós vamos falar. Eu vou fixar aqui o comentário. E também vou enviar para todos os meus contatos aqui para poder participar da nossa aula, que é a live, né? Para que a gente traga esse conteúdo. Vou falar sobre gêneros textuais. E dentro dos gêneros textuais nós temos os tipos textuais. Então no finalzinho também a gente vai aí agregar nesses dois conteúdos e mostrar a importância deles. Até porque na semana passada, na live 24, nós falamos sobre gêneros literários. É um assunto bem interessante também para a gente poder aí entender um pouquinho dessas questões de classificações de texto, tá? Que os gêneros literários, como nós falamos na semana passada, eles servem para classificar os textos, tá? Então hoje eu vou falar sobre os gêneros textuais, não os gêneros literários, tá? Então, os gêneros textuais, né, na verdade, eles classificam os tipos de textos e os literários apenas classificam os tipos de textos literários, é isso, corrigindo, tá bom? Então vamos começar aqui, eu vou enviar para mais pessoas para que a gente consiga ter mais pessoas aqui participando com a gente, tá? Você que vai chegando aí também já compartilha com seus contatos para mostrar que a gente está aqui online, ao vivo, tá? E muito conteúdo a gente vai participar aqui para falar para vocês. É bem interessante, depois no finalzinho também, essa parte de tipo de textos é bem bacana, vocês vão conseguir entender um pouquinho mais aí essa questão para vocês escreverem, entenderem um pouquinho como que vocês escrevem aí, tá? Deixa eu enviar para mais pessoas aqui para participar com a gente. Deixa eu ver quem que tá online. Tô enviando aqui, aproveita você também enviar aí, tá bom? Deixa eu ver quem mais que tá participando aqui com a gente, para que participe, venha mesmo. E já vai pegando aí caneta, papel, também deixa uma garrafinha de água perto aí para que você não precise sair da live para poder correr pegar um gole de água, tá bom? Então, já aproveita fazer tudo isso. Vamos lá. Então, começando aqui, o que são os gêneros textuais? Boa noite, Creuda, seja bem-vinda, querida. Os gêneros textuais, eles servem para determinar os textos de acordo com as suas características em relação ao contexto, tá? Então é bem bacana a gente estudar um pouquinho sobre isso, porque às vezes as pessoas têm dificuldade para escrever, mas é importante entender um pouquinho o que está por trás da escrita, como que funcionam as estruturas dos textos, para que você entenda um pouquinho mais, né? Eu não quero trazer aqui regras, né, da língua portuguesa, porque não é a minha habilidade também falar sobre isso, e também eu não tenho uma formação em letras, então eu trago assim, conforme eu pesquiso, eu trago aqui para vocês, para que vocês tenham um pouquinho mais de conteúdo aí, para que vocês se interessem pela escrita de livros, para que vocês busquem um pouquinho mais, que é o que assim é o que eu tenho feito também. Eu pesquiso, eu corro atrás de conteúdo, toda semana a gente traz algo novo aqui para vocês, para despertar em vocês mesmo essa questão da escrita, né, de escrever livros e poder entender um pouquinho mais. E não ficar totalmente dependente aí das pessoas, né? Porque às vezes você fala assim, eu vou escrever um livro, mas eu tenho tantos processos para fazer e eu não sei fazer isso, não sei fazer aquilo. Então você estuda um pouquinho, você pesquisa, você participa de uma live como essa, então você já começa a inteirar-se dos assuntos. Então é bacana que vocês busquem mesmo estar a par disso para que não seja cansativo a escrita de livros e que não seja um negócio maçante também, tá bom? Então, os gêneros textuais, eles são então classificações, tá? Para que determine os textos aí de acordo com as suas características em relação a um contexto. Então, o contexto está dentro do texto, tá? E ele é também identificado com base no objetivo, na função e no contexto, tá? Então, são características de texto aí que determinam a qual gênero eles pertencem, tá? E esse processo da comunicação se dá através dos gêneros textuais, tá? Então, pela ligação à história da comunicação, à linguagem. Então é muito bacana a gente entender, né, o porquê que tem aquele texto, qual que é a forma que ele foi escrito, qual que é a linguagem, é muito importante. Quando você lê, você já identifica, opa, esse texto aqui está ligado com alguma coisa lírica, por exemplo, como a gente falou na semana passada, né, dos gêneros literários, né, tem o épico, o narrativo, tem o lírico, o narrativo, como eu falei,
E é muito interessante que vocês entendam um pouquinho para vocês identificarem que tipo de texto vocês estão lendo, né? Porque assim, eu mesmo gosto muito da narrativa. O que é o narrativo? É quando realmente tem ali personagens, tem tempo, tem espaço, tem fatos ali. Então é fácil de perceber, como por exemplo um livro de autobiografia, né? Como o meu e muitos outros têm. Então você bateu o olho, opa, já sei que é narração. Então tem ali um narrador por trás da escrita, tá? Então é bem bacana vocês identificarem tudo isso. E esses gêneros textuais, eles possuem estruturas, tá? E características próprias, mas também são flexíveis, tá? Então eles não possuem uma estrutura fixa. Boa noite, mulher de raiz, seja bem-vinda. Tá? Então eles também eles estão em constante evolução, ou seja, podem surgir novos gêneros textuais aí conforme o tempo, tá? Então não significa que... Por isso que eu falei que eles são flexíveis, não são fixos. Então, com o passar do tempo, pode ser que esses gêneros também venham sendo aumentados, né? Apareçam novas formas de linguagem, de comunicação aí, tá bom? E alguns textos apresentam, de fato, mais de um tipo de linguagem, ou seja, eles podem ser mesclados. Então pode ser que tenha um gênero e um outro também, tá? Então assim que vocês começam a ler um texto, observar ali, vocês, opa, tem dois tipos de gêneros textuais aqui. E eu já vou falar quais são esses tipos, quais são esses gêneros textuais. São vários, tá? E vocês vão, na hora vocês vão captar assim, nossa, eu já sei o que é isso, já entendi, tá? Então, o mais importante aqui, como eu tô falando aqui, é identificar os gêneros, né, de um texto e observar qual que é a sua linguagem predominante, tá? Então, quando você bateu o olho num livro, bateu o olho aí num anúncio, alguma coisa que vocês veem, entendem que é um texto, vocês observarem qual que é a linguagem predominante daquele texto, tá bom? E os textos se diferenciam quanto à forma e o conteúdo. Por quê? Os gêneros textuais, eles estão ligados diretamente com o conteúdo. Daí agora nós vamos entrar aqui numa parte que vai falar dos tipos de textos. E esses tipos de textos estão ligados com a forma, tá? Então é diferente de gêneros textuais, tá? Assim como eu falei para vocês também de gênero literário, tá? Os gêneros literários classificam apenas os textos literários, tá? E o gênero textual, ele se encarrega de classificar qualquer tipo de texto, certo? Que fique muito bem clara essa parte para que não haja uma confusão de ideias aí, tá bom? Lembrando que esse conteúdo também, já vou falar a fonte, né, a referência que eu estou utilizando é do site Educa Mais Brasil, tá? Então eu tirei de lá esses conteúdos e vou estar aqui explanando um pouquinho mais com vocês para que vocês também não só tenham que ler, mas também ouvir alguém falando e dar alguns exemplos e clarear um pouco mais aí as ideias, tá bom? Para que vocês não tenham dificuldade na hora de escrever livros, tá bom? Então lembrando que gêneros textuais estão ligados ao conteúdo e os tipos de textos, que é o que eu vou falar agora, estão ligados à forma, tá? E os gêneros, é interessante pensar aqui para vocês entenderem, para não ser confuso. Os gêneros textuais, eles estão dentro do tipo de texto, dos tipos de textos, que são, se eu não me engano, deixa eu confirmar, 6 tipos, tá? Que eu já vou falar pra vocês essa parte que eu vou deixar bem esclarecidinho, tá? Mas, Dani, quais são esses gêneros textuais que até agora eu não entendi direito, tá? Então, esses gêneros são romance, tá? Vai anotando aí, já pega o papel e a caneta e anotem tudo, tá? Pra vocês depois pesquisarem cada um deles, tá? O que é romance, tá? Vocês vão pesquisando. Então, o romance, o conto, a fábula, a lenda, né? A carta, a notícia, bula de medicamento, tá? Lista de compras, cardápios de restaurantes. E aí, como eu falei, eles são flexíveis, então podem surgir novos gêneros textuais aí depois, tá? Então, e a parte concreta, tá bom? Do texto. Já os tipos de textos, que é o que eu vou falar aqui, depois eu vou destrinchar cada um deles e vou também colocar quais são os gêneros textuais que estão dentro dos tipos de texto para vocês, tá bom? E aí vocês vão também se identificar aí, puxa vida, eu não sabia que isso fazia parte desse tipo de texto, né? Que esse gênero textual
eu nem sabia o que era gênero textual, então que agora também está dentro do tipo de texto, tá bom? E aí, eles são os tipos de texto, tá? Anota bem aí. Narrativo, descritivo, dissertativo, expositivo e injuntivo, tá? Detalhe, eles são fixos, ao contrário dos gêneros textuais que são flexíveis, tá bom? Então, os tipos de texto são fixos. E aqui, gente, é a parte formal, é a parte teórica, tá bom? Então, é diferente. Então, e esses tipos textuais, ó, aqui eu falei tipos de textos, ele pode ser, você pode encontrar aí na pesquisa da internet como tipo de texto, tipos textuais ou tipologia textual, tá bom? Então, são essas três formas aí que vocês podem encontrar aqui na internet, tá bom? Certo? Qualquer dúvida, vocês me falem aqui se vocês embananou um pouquinho a cabeça aí, mas vamos nos entendendo aqui, tá? Então, um gênero textual não exclui o tipo textual, tá? Anota bem isso aí também, que é uma observação. Um gênero textual não exclui o tipo textual, tá? Mas espera aí, quais são esses tipos textuais? Eu já citei eles agora e agora eu vou falar um por um, tá bom? Que aqui é uma parte até mais prática. Bom, primeiro nós temos aí o narrativo. O narrativo é ser um texto narrativo. É fácil de você perceber, como eu falei no comecinho da live. É você ali, ele possui uma estrutura, tá? E de preferência uma estrutura básica, formada por apresentação, desenvolvimento, clímax e desfecho. Mas o que é clímax? É aquela parte, a tensão máxima, é o ponto ali culminante do texto, é a parte que vai despertar curiosidade no leitor, tá? É como se fosse a cerejinha do bolo, para vocês entenderem aí, tá? É a parte culminante, tá? O ponto culminante, a tensão máxima do texto. Então é o clímax, tá? E o que seria desfecho? O desfecho é a situação final, é a solução ali que você vai dar pro seu texto, tá? Recapitulando. Então, o texto narrativo, ele possui estrutura básica formada por apresentação, desenvolvimento, clímax, a cerejinha do bolo, desfecho, que é a solução, tá? A parte final, tá bom? E aí, o que ele vai ter? Ele vai ter os personagens, tempo e espaço, tá bom? E aí que eu falei pra vocês agora. Então, eu não falei que os gêneros textuais estão dentro dos tipos textuais? Tá. Então, dentro do tipo textual narrativo, quais são esses gêneros textuais presentes? Aí vai romance, contos, fábulas, novelas e crônicas, tá certo? Então aí fica bem esclarecidinho pra vocês. Anotem tudo pra vocês depois aí fazerem uma pesquisa, perceberem nos textos, aí começarem a ter uma outra ótica, lendo os livros e percebendo, puxa vida, esse livro aqui é o quê? Qual que é o gênero textual presente nesse livro e qual tipo de texto foi utilizado. Então, se você encaixou aí, achou o tipo de texto, você já identificou aí também um gênero textual, tá bom? Muito prático aí. Vamos para o segundo, que é o texto descritivo. Então, eles são aqueles que relatam, descritivo. Eles relatam ou descrevem acontecimentos, lugares ou seres, tá bom? Então é uma descrição, tá bom? Possuem também adjetivos, né? Que são aí qualidades, para que transmita a sensação do emissor, né? Por exemplo, eu estou escrevendo, eu falei, nossa, naquele certo momento eu senti um calor, um frio, né? Algo assim que você demonstrou para a pessoa sensações, tá bom? E essa parte também, quais são os gêneros textuais dentro desse tipo textual descritivo? São eles diários, relatos de viagens, tá? Folhetos turísticos, muitos aí utilizam inclusive para fazer as viagens, né? Que facilita muito a vida. E aqui também entra cardápios de restaurante. Quem já não viu um cardápio de restaurante, não é mesmo? E classificados, tá bom? Aqueles classificados que o pessoal normalmente coloca ali, pessoas que sim, estão precisando de alguém para trabalhar, por exemplo, os classificados. Você vai olhar e falar, nossa, aqui está precisando de uma pessoa para fazer determinado serviço, então são os classificados, tá bom? É uma descrição, tudo que tiver descrição aí você vai
E tem, claro, tem muito mais outros exemplos, tá? Mas esse é o que eu estou trazendo aqui pra vocês com relação ao site Educar Mais Brasil, que é onde eu estou me referenciando nessa live, tá bom? Tudo bem até aqui? Tudo claro pra vocês? Então vamos aí no terceiro tipo textual, texto expositivo. Ele normalmente vai expor ideias empregando recursos de comparação, conceituação e também definição, tá bom? Ou seja, informação e descrição. Então, é expositivo, tá? Então, tá ligado realmente à conceituação. Aqui nessa parte expositiva a gente pode até falar, né? Nas aulas, né? Que normalmente os professores falam assim, olha, hoje vocês vão ter uma aula prática, que você vai fazer um exercício prático lá, você vai, talvez, possivelmente num laboratório, fazer uma pesquisa e tal. Mas amanhã vocês vão ter uma aula expositiva, ou seja, ele vai estar ali, assim como eu estou fazendo aqui agora. Estou explicando uma matéria, estou explicando um assunto, então eu estou expondo, tá? E aqui, os gêneros textuais que estão dentro desse texto expositivo são eles: jornais, enciclopédias, resumos escolares, né? Verbetes e dicionário, tá? E etc. Tá? Então aí vocês podem depois pesquisar também todos esses tipos de textos e quais são os outros exemplos que podem encaixar aqui, tá bom? Já o quarto é o texto argumentativo. Quando você fala de argumentativo, você já lembra em redação, você já lembra em Enem, não é mesmo? Então aqui o que vai fazer? Ele aborda um tema, aborda um tema. Então toda redação, toda vez que tem Enem, tem lá, qual é o tema da redação? Então você já pensa aí, é um texto argumentativo, né? Então aborda um tema, utilizando argumentações, defesa de um ponto de vista. Normalmente você vai fazer uma redação, você vai ter que colocar o ponto de vista ali e fazer uma defesa, né? Uma defesa daquele ponto de vista que você colocou em relação ao tema, tá bom? Então é bem bacana essa parte. Qual que é a estrutura do texto argumentativo? Aqui só de eu falar, você vai falar assim, verdade. Lembra muito a redação porque a gente aprende na escola, a gente aprende no ensino médio, aí essa estruturinha, né? Introdução, desenvolvimento e conclusão, tá bom? Sempre vai ser essas três partes aí pra vocês como estrutura de um texto, tá bom? Então se você viu, você tá aí lendo conteúdo, você buscou algum conteúdo na internet, em algum blog, algum site, você viu essa estrutura, introduziu um assunto, desenvolveu e no final ele concluiu, ou seja, deu uma solução, deu um parecer, tá bom? Quais são os gêneros textuais que estão dentro do texto argumentativo? Artigos de opiniões, abaixo-assinados e manifestos, tá? Então são esses três exemplos aqui, mas você já sabe que também aí a redação está aqui também presente, tá? Vamos para o quinto tipo de texto. Tá vendo que essa parte é bem mais prática, né? O comecinho aí que você fala a questão, qual que é a definição aí de um texto, de um gênero textual, já enrola um pouquinho mais. Mas quando você entra nos tipos de texto, tudo fica muito mais claro, porque daí os gêneros textuais estão dentro do tipo de texto, tá bom? Muito simples, não tem erro nenhum aí. Vamos lá. O quinto seria o texto injuntivo. O que é isso? São textos que vão indicar instruções, tá? Onde o emissor busca persuadir, ou seja, você vai persuadir e orientar o interlocutor, que é aquele que vai participar da conversa com você, que é o interlocutor, tá bom? E ele vai usar verbos no imperativo. O que seriam verbos no imperativo? Faça, corra, perdoe, que nem agora eu posso usar um verbo no imperativo aqui, compartilhe, tá? Então assim, é um verbo de ordem, um verbo de pedido, tá? Então estou, por exemplo, dando uma ordem ou fazendo um pedido. No meu caso aqui, estou fazendo um pedido. Olha, compartilhem essa live, envie para mais pessoas, transborde na vida das pessoas. Então olha que interessante, eu estou pedindo, né? Aí se eu falasse assim, faça, eu estou tipo dando uma ordem, né? Então são os verbos no imperativo que vão estar dentro do texto injuntivo, tá bom? Bem esclarecidinho para vocês aí. Então, e quais são esses gêneros textuais dentro do texto injuntivo? São eles:
Vocês utilizam demais. Olha, eu posso apostar que vocês usam direto esse daqui. Receitas culinárias, tá? Manuais de instrução. Eu sei que muitas pessoas não leem os manuais de instruções e é um erro fatal. Porque às vezes você vai, por exemplo, comprar um aparelho e você vai manusear ele. E você não leu o manual de instrução. E você cometeu uma falha muito grave. Um exemplo simples que eu posso dar para vocês aqui que muitas pessoas cometem um erro. Um exemplo, para eu poder carregar o meu notebook, veio uma instrução assim. Antes de você carregar, sempre a hora que ele vai, o computador vai pedir que está precisando de bateria. Isso eu fiz antes da live, inclusive. Então você vai conectar um cabo, o cabinho no computador primeiro, no notebook. Depois você vai conectar na tomada. Então é uma instrução, tá certo? Então eu estou dando uma instrução, então faça dessa forma. E aí o que vai acontecer? Aí ele fala aqui, ó, busca persuadir e orientar. Então faça dessa forma, tá? E então, como eu falei, tem os manuais de instruções e também aqui encaixa a bula de remédio. Então não tem como você discutir com uma bula de remédio, porque alguém pesquisou sobre aquilo, alguém trouxe aquele conteúdo ali e tem que ser feito daquela forma, porque vai ser certo, tá? Então a pessoa trouxe. Então não tem como você, por exemplo, discutir. Ele vai falar assim, não, você precisa fazer dessa forma para que aquilo aconteça da maneira correta, tá bom? Agora esse outro vai ser um bem parecido, vai até confundir um pouco vocês. Então aqui, texto, que é o sexto, tá? Texto prescritivo. Quando você fala em texto prescritivo, não é estranho esse nome, é um nome conhecido. O objetivo também é instruir o leitor, tá? Em relação a um procedimento. Só que aqui, por exemplo, você vai ser impedido de ter liberdade de atuar, né? Você não tem como você entrar e atuar em cima disso. Como assim? Não entendi nada. Vamos voltar. O objetivo do texto prescritivo é instruir o leitor em relação a um procedimento, tá? E que impede a liberdade do leitor. Por exemplo, pois se decreta o que ele deve fazer. Então, ó, você deve fazer dessa forma. Não tem choro nem vela, como dizem as frases aí, né? Tá? Então, é bem interessante vocês observarem o texto prescritivo. Tá? Que aqui ele não vai falar de verbo no imperativo como o texto injuntivo, tá? Mas ele vai decretar o que você tem que fazer. Talvez você até pensou, decreto. Opa, falou em decreto, o que vocês pensaram? Leis, né? Então, quais são os gêneros textuais que estão dentro dos tipos de textos prescritivos? Leis, cláusulas contratuais, edital de concursos públicos, etc. Por que eu falei isso para vocês? Porque o texto prescritivo não tem como você alterar, não tem como você discutir com ele, tá? Então, chegou uma lei, você tem que cumprir. Chegou ali um contrato, tá tudo certinho, você tem que seguir à risca o que está ali. Aí você pegou, por exemplo, você que vai aí concorrer a um concurso público, você vai ter que ler todo o edital. E você vai ter que fazer daquela forma que eles estão pedindo, tá? Então não tem como você impedir aí, você não tem como mudar isso daí, tá? Porque são leis, então pensa em leis, tá? Pensou em textos prescritivos, pensa em leis, regras, tá bom? Que você deve seguir aí. Bom, a nossa aula é até aqui mesmo, é bem básica, curta, tá? Eu vou só fazer um pequeno, voltar um pouquinho aqui e falar, né? A diferença do gênero textual para o gênero literário, que é o que nós falamos na semana passada, na aula 24, tá? Então, recapitulando, os gêneros textuais, eles vão classificar qualquer tipo de texto, que é o que nós fizemos aqui agora, tá bom? E os gêneros literários vão classificar apenas os gêneros literários. O que são os gêneros literários? São aquelas estruturas que nós falamos na semana passada, que contextos, né, além dos critérios estruturais, né, contextuais e semântico, como está aqui no site. Então são exemplos de gêneros literários: gênero lírico, gênero épico ou narrativo e gênero dramático, tá? Então, se você ficou curioso para saber um pouquinho mais sobre os gêneros literários, volta lá depois dessa live, na minha aula passada, que foi a aula número 24, que eu explico bem lá, tá bom? Para vocês entenderem um pouquinho mais. E se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem também estar me chamando aqui, tá?
A nossa aula basicamente é essa, hoje foi bem mais tranquilo, eu posso até fazer um review aqui pra vocês, tá? Então nós falamos aí sobre os tipos de textos aqui e dentro de cada tipo de texto existe um gênero textual, tá? Vamos lá. Texto narrativo possui uma estrutura básica, né? E tem, por exemplo, a apresentação, desenvolvimento, clímax, que eu já falei pra vocês, né? Que é o ponto ápice aí do texto, e o desfecho, que é aquela parte final que traz uma solução, tá? Então ele vai ter tudo isso aí. Tem os personagens, tempo e espaço, tá bom? E dentro desses textos tem aí o romance, o conto, a fábula, novelas e crônicas, tá bom? Já o texto descritivo são aqueles que vão relatar, vão descrever acontecimentos, lugares ou seres, tá? E eles também vão aí ter uma características com adjetivos, ou seja, da parte do emissor, tá bom? Para que transmita também a sensação de quem está emitindo ali, tá bom? Beleza, aí dentro deles tem os gêneros textuais, que são os diários, relatos de viagens, folhetos, turísticos, né, cardápios de restaurante e também classificados, tá bom? Já o texto esportivo expõe ideias, tá? E eles vão empregar recursos aí de comparação, de conceituação, definição, informação e descrição, tá? Então os gêneros textuais dentro deles são jornais, enciclopédias, resumos escolares, verbetes de dicionários, tá bom? E os textos argumentativos, ó, você falou argumentativo, você já pode pensar aí nas redações, tá? Que você vai ter que defender aí um ponto de vista, tá bom? Ele aborda um tema, né? Para que tenha aí uma argumentação e você vai ter que defender um ponto de vista, tá bom? Boa noite, Maria, seja bem-vinda, querida. E aí depois também nós temos aí a estruturinha do texto argumentativo, que é a introdução, desenvolvimento e conclusão, ou seja, os gêneros textuais dentro do tipo textual argumentativo são artigos de opinião, abaixo-assinados e manifestos, tá bom? Já o texto injuntivo, ele vai indicar aí instruções, onde o emissor busca persuadir de fato e orientar o interlocutor, que é aquele que vai participar da conversa, tá bom? E usando aí os verbos no imperativo, faça, perdoe, corra, compartilhe, que estão ligados aqui, são verbos no imperativo. São aqueles que expressam ordem e pedido, por exemplo. Tá? Então, por exemplo, eu falei assim, compartilhe, eu estou fazendo um pedido no verbo imperativo. Tá? E aí os gêneros textuais dentro deles é receitas culinárias, manual de instruções, bulas de remédios, tá bom? Já o sexto aí, que são texto prescritivo, o objetivo dele também é instruir o leitor, só que aqui o leitor ele não pode atuar nessa questão aí do texto, tá bom? Como assim? Porque assim, são decretos que estão dentro desse texto prescritivo, ou seja, ele não pode, ele deve fazer aquilo que está dentro desse texto, né? Então, procedimentos que impedem a liberdade de atuação do leitor por esse decreto que ele tem que fazer, tá bom? E os gêneros textuais que estão dentro desse tipo de texto prescritivo são as leis, cláusulas contratuais, edital de concursos públicos, tá bom? Então pensou aí em prescritivo, lembra em leis, que vai ficar mais fácil para vocês entender, tá bom? Lembrando também que a questão da escrita de livro, é importante que vocês conheçam um pouquinho de cada tipo de texto, é importante que vocês saibam o que é gênero literário, gêneros textuais, que é o caso da aula de hoje, tá bom? Para que vocês também busquem aí nessa questão, por que eu trago esses conteúdos? Para que vocês se identifiquem. Qual que é o tipo de texto de fato que eu gosto, qual que é o tipo de texto que eu me identifico, aquilo que eu tenho mais facilidade para fazer a minha leitura, possivelmente vai ser a escrita do seu livro, tá? Então voltando aí, os gêneros textuais, eles fazem, como eu falei aqui, classificam qualquer tipo de texto, tá bom? E os gêneros literários, apenas textos literários, dentre eles aí o gênero lírico, épico-narrativo e o dramático, tá bom? E esses tipos de textos aí, como a gente falou, são narrativo, descritivo, expositivo,
argumentativo, injuntivo e prescritivo, tá? Então a aula de hoje era bem mais tranquila, bem mais prática, tá? Então é importante que a gente busque entender de fato. Até eu posso deixar uma tarefinha para vocês pesquisarem todos os livros que vocês têm na casa de vocês aí, tá? Você que tá aqui ao vivo, você também que tá no gravado, depois que vai assistir essa live, tá? Que depois eu também salvo ela aqui no meu feed. Lembrando também que amanhã eu coloco ela lá no YouTube, tá? Que ela vai em estreia às 15 horas, tá? Aí você pode também compartilhar com mais facilidade, acelerar um pouquinho se você quiser, assistir por lá também. A psicóloga Adriana também seja bem-vinda, tá? Então é importante que vocês conheçam. Então a tarefinha que eu podia deixar pra vocês é essa, que vocês busquem todos os livros que vocês têm na casa de vocês e comecem a olhar os textos para identificar se ele encaixa aí no narrativo, tá? Se ele tem tempo, espaço, personagem, se ele vai encaixar no descritivo, que é um momento que vai fazer uma descrição de algum lugar, de seres, acontecimentos. Se é um texto expositivo, que vai expor, por exemplo, deixa eu falar certinho, uma comparação, uma conceituação, tá? Então observem bastante os textos aí que vocês têm nesses livros, tá bom? Possivelmente vocês vão, assim, ficar bem mais fácil. Ah, eu não sabia e gostava do texto, por exemplo, expositivo, que tem ali ideias, que tem recursos de comparação, definições, tá? Então pode ser que vocês tenham aí mais facilidade para depois entender o que vocês gostam, tá? E o texto argumentativo é aquele que vai realmente ter aí uma argumentação e uma defesa de um ponto de vista, tá? O injuntivo vai ter aquela instrução e vai fazer assim para você: faça tal coisa, vai lá, busque. Então ele vai ter verbos no imperativo, dando ordem ou pedido para você. Então observe, se você gosta desse tipo de texto, provavelmente você vai gostar também de escrever dessa forma. É interessante, porque eu gosto muito do narrativo, porque eu fiz a autobiografia do que é o meu livro, meu primeiro, né? Mas esse também do injuntivo, eu acredito que eu gosto bastante, porque quando eu faço as minhas legendas aqui no Instagram, eu uso muito verbo no imperativo. Então, possivelmente, eu gosto muito desse tipo de texto, tá? Eu gosto, assim, de colocar dessa forma porque você quer persuadir o seu leitor. Então, faça isso, vá, né? Então, assim, são verbos mais, né, incisivos aí, tá? E aí tem o prescritivo, que vai estar ligado também com instruções, mas aí são questões de leis, cláusulas. Também, vocês também podem pesquisar depois aí. Eu sei que tem gente que gosta, né? Pessoa assim que faz bastante aí edital de concurso, por exemplo. Pessoas que fazem muito, concorrem, realmente fazem essas provas para editais, né? Para participar de concurso público. Ela tem que gostar muito, porque normalmente eles fazem o edital, é bastante coisa para ler. Então você tem que estar ali atento, porque se faltar um detalhe que você não leu, você depois chega lá, você fica perdido, né? Nossa, eu tinha que fazer isso daqui também, é uma regra que estava ali, uma coisa que você tinha que seguir certinho, uma instrução, e você, por conta de uma leitura rápida, talvez, porque é bastante páginas, né? São muitas páginas, e aí você acabou perdendo aquela informação que é uma instrução, tá bom? Lembrando também que o texto injuntivo, que é esse que eu falei, que é o que tem bastante verbo no imperativo, também são as bulas de remédio. Às vezes as pessoas não leem as bulas de remédio e saem tomando remédio aí a qualquer tempo. A não ser, claro, se o médico indicou pra você, tranquilo, não precisa nem ler a bula, porque daí vai inculcar muito na cabeça, né? Mas se você, por exemplo, às vezes você tem um medicamento e você passou um tempo, você nem lembra mais o que aquele medicamento faz, busca entender lá as doses que estão nele, a bula certinho, para você também não aí tomar o medicamento de forma errada, tá bom? Até eu tô vendo aqui a psicóloga Adriana, com certeza, não sei se ela também indica medicações, e então ela também tem que entender um pouquinho dessa linguagem desse texto das bulas, né? Que são aí textos injuntivos, tá? Que eles vão persuadir a pessoa, você tem que tomar dessa forma, tá? Então é bem bacana pensar aí. E o prescritivo é só pensar em leis, tá? Então vou prescrever, ó, vou prescrever, o nome é bem assim, certinho pra você entender de forma prática, tá? Quero deixar uma frase no finalzinho aqui também, que é do meu livro, esse aqui, Escritora Particular de Deus, Como Me Tornei Mãe e Escritora. Saiba reconhecer as coisas simples e que vêm do coração, tá? Por exemplo, assim, às vezes você vai buscar uma informação na internet
e aí você fala assim, ah, não gostei disso daqui, mas observa, lê aquele textinho e observa, é coisa simples. Às vezes a pessoa vem aqui explicar alguma com conteúdo, pode ser de forma simples e você vai entender. Pode ser que, por exemplo, como eu não tenho formação em letras, então sim, eu explico porque eu fui pesquisar, eu fui atrás desse conteúdo e trazer pra vocês e tento trazer da forma mais simples possível, tá? Então até eu fiz aqui uns 2 reviews aqui do que a gente já falou aqui, tá bom? Lembrando também que os gêneros textuais, tá? Eles são classificações usadas para determinar os textos de acordo com as suas características em relação a um contexto, que é o que a gente falou no comecinho da live, tá? Lembrando também que a fonte desses conteúdos que eu pesquisei foi do Educa Mais Brasil, tá bom? Então eu quero que vocês também façam essa tarefinha, busquem todos os livros de vocês e observem a forma que foram escritos os textos. Boa noite, Joaquim, seja bem-vindo. Observe como os textos foram escritos e identifique, por exemplo, esse que eu falei aí que é o injuntivo, observe se aquele texto tem muito verbo no imperativo, então significa que ele está puxando aí para o texto injuntivo, tá bom? Já se vocês querem entender um pouquinho mais das leis, com certeza vai ser o prescritivo, e aí vocês podem pesquisar na internet, né, com as questões de leis, né, cláusulas contratuais. Comece a ler os contratos e observar aí essa questão que você, por exemplo, você não tem como atuar em cima daquele texto. Aquele texto já é algo que você tem que seguir mesmo, é uma instrução, tá? Uma instrução que você não pode interferir nela, tá? Já o texto injuntivo são instruções, tá? Que vão te persuadir. Olha, você tem que fazer dessa forma, você tem que seguir dessa forma. Até eu acho interessante que a gente poderia até linkar aqui os algoritmos. Os algoritmos, eles são passo a passo, você tem que seguir certinho. É a mesma coisa de você falar para a pessoa abrir uma porta e você não falar que tem que pegar a chave, então vai dar errado. Então você tem que falar para ela pegar a chave, tá? E ali e mirar certinho na parte que tem que abrir a chave, virar a chave. E se você não falar que ela tem que virar a maçaneta, ela não vai conseguir abrir a porta, tá? Então você tem que explicar certinho. Por isso que aqui entra também a questão da bula de remédio, que ele vai detalhar. E também entra aqui as receitas culinárias. Então comecem a fazer associações. Ah, o texto injuntivo, então, ele está ligado com receitas culinárias. Você pode ver lá, selecione aqueles ingredientes, mexa com a colher. Olha que interessante, então são os verbos aí no imperativo, indicando para vocês as instruções. Então, seguindo tudo isso, vocês não vão errar na receita, ou seja, às vezes erra, né? Porque uma receita também, às vezes o jeito que você tá naquele dia, talvez você passe o seu sentimento para aquela receita e não fique tão certo. Mas se você seguir certinho os passos, como estão ali as instruções, é possível que dê certo, tá? É a mesma coisa de eu falar aqui pra vocês, como que você vai começar a escrever o livro? Eu vou chegar aqui e vou dar um passo a passo pra vocês. Mas se você pular um desses passos, pode ser que depois você fale assim pra mim, ah, aquele lá não deu certo, porque você pulou alguma etapa, ó, etapa, passos, tá? Então é muito importante que vocês sigam certinho para que vocês não se percam aí, tá? Mas eu acho bacana também. O texto expositivo, como a gente falou, ele vai trazer realmente aí uma definição, tá? E ele tá também, ele tá ligado com comparação, conceituação. Então, questão de conceito mesmo, vai descrever alguma coisa. Ah, pensou em jornal. Quem aí que gosta de ler um jornal? É um texto expositivo, tá? Então, começa a associar. Vou fazer um review rápido aqui. Texto prescritivo, cláusulas, leis, tá? Editais de concursos públicos. Texto injuntivo, receitas culinárias, bula de remédio. Coloca certinho aí, você já vai identificar, tá? Quem é que gosta de ler bula de remédio? Porque se você não gosta de ler bula de remédio, então você não gosta do texto injuntivo, tá? Então, tem pessoas que precisam fazer essas bulas. Boa noite, Hanna, seja bem-vinda, querida. As pessoas precisam fazer as bulas, então se elas fizerem é porque é pra gente ler, tá bom? E aí o texto argumentativo, muito simples, pensa em redação. Aqui, inclusive, no meu exemplo não tava, mas estou acrescentando, tá? O argumentativo, você vai ter que defender alguma coisa aí, tá? Uma argumentação, então defender um ponto de vista. Pensa, por exemplo, aqui tem artigos de opinião. Pensa em um artigo, tá? Então você vai fazer associações. O texto expositivo, como eu falei,
ele tem essa questão da conceituação, aí você pode ligar com o jornal, texto expositivo, jornal. O inglês, se você vai aprender inglês, é legal você fazer isso. A tal palavrinha lá você associa com alguma coisa, você não esquece nunca mais, tá bom? O texto descritivo, ele vai descrever um acontecimento, um fato aí que tenha lugares e seres, tá? Então vai descrever, tá? E também ele vai ter adjetivos. A Hannah falou, odeio bulas e manuais. Então, ó, tá vendo? Bom, aqui ó, as bulas e manuais estão aqui ó. As bulas estão dentro do texto injuntivo, certo? E os manuais também, manuais de instruções, que é o passo a passo que você tem que seguir, tá? Mas são os textinhos bem minúsculos, né? Quase que a gente nem tem. A gente só vai dentro na postologia, que é a parte que você vai tomar o medicamento. Então a parte que você mais vai pesquisar numa bula é postologia. Porque se você for entrar em outras, eu até não tô, se tivesse uma bula que eu ia mostrar pra vocês. Mas tem partes da bula ali que é bem chatinha mesmo, que fala muito da questão da fórmula do medicamento. É bem maçante pra ler mesmo, então vai na postologia. Depois procura lá em uma bula aí, que você vai encontrar essa palavrinha, postologia, tá bom? Então, o texto descritivo, ele vai descrever, então, acontecimentos, lugares ou seres, tá? E lembra, por exemplo, em diário, ou relato de viagem. Acho que diário é até melhor, né, pra vocês associarem aí, tá bom? E o narrativo, acho que é o mais simples, que pode vocês olharem assim e perceber, não, isso aqui é um texto narrativo. Ele vai ter uma apresentação, um desenvolvimento, clímax e desfecho. Clímax é a cereja do bolo, o ponto ápice aí do texto, e o desfecho é a parte final que você vai dar a solução pro seu texto, tá? E vai descrever também personagem, tempo e espaço, tá bom? Esqueci até de falar que o texto ali argumentativo, que eu até comentei da redação, ele tem uma estruturinha. A estruturinha que a gente escuta sempre, né? Introdução, desenvolvimento e conclusão, tá bom? Vai seguir esses esqueminhas aí. Vocês ficaram com alguma dúvida aí que eu falei? Alguma coisa? Fala aí, tá? Então, hoje a aula basicamente era essa, tá? Olha lá, o Joaquim falou, gosto de resumos e já vou direto, tá? Então, os resumos, até eu tenho um exemplo aqui, ó. É um texto expositivo, tá? Resumo, que tá ligado também com o jornal, texto expositivo, porque ali demonstra uma comparação, uma definição, uma ideia, tá? Então é bem bacana vocês observar, tá? Então se vocês gostam desse tipo de texto, continue lendo eles e a partir de agora, a partir dessas explicações, comecem a fazer essa identificação e perceber se de fato vocês gostam daquele tipo de texto ou não e se vocês podem agregar aí a escrita de livro de vocês, tá bom? É bem bacana. Até teve um dia que eu tava, acho que, fazendo uma aula, se não me engano, na mentoria, e eu abri, assim, um livro, né? Acho que é o livro da Carol Marçal, se eu não me engano. Era o livro dela. E aí eu comecei a pegar, assim, ó, cada parágrafo do livro, de uma página, e aí eu comecei a ler e falar o que ela quis dizer nessa parte aqui. Olha, ela aqui, ela colocou uma explicação. Aí depois, no segundo parágrafo, ela já puxou para um assunto da vida dela, alguma coisa que ela poderia, como exemplo, aí ela tá fazendo storytelling, né? Então ela apontou um negócio, puxou um assunto da vida dela e depois veio com uma explicação, uma definição, tá? Então é bem bacana que vocês observem bastante os textos, comecem realmente a ter gosto por isso, para que vocês comecem a escrever melhor. Também utilizem os dicionários, tá? Pesquise, de fato, até antes de eu fazer essa aula aqui, eu fui pesquisar. Por exemplo, eu falei a palavrinha clímax. Eu não sabia o que era essa palavra, vocês sabiam? Daí eu fui pesquisar, né? Aí eu tava assim, ó, tensão máxima, ponto culminante. Aí veio pra mim assim, cereja do bolo, tá? Que é o ponto lá que vai... Aí ele fala assim, que é pra despertar a curiosidade do leitor, tá? Então é a cereja do bolo. Você pode ver que as pessoas estão falando algum tema, algum assunto, ela fala, ó, no finalzinho eu vou dar a cereja do bolo, ou alguma coisa que vocês vão entender melhor. E aí o desfecho, a explicaçãozinha é a situação final, é a solução, que vai dar aquele desfecho, é o fechamento do texto, tá? Então é bem bacana que vocês observem tudo isso. Outra coisa que eu falei aqui também, a questão de persuadir e orientar o interlocutor. O que é o interlocutor? É a pessoa que vai participar da conversa com você, tá bom? Então é bem bacana que vocês pesquisem tudo isso, assim como eu falei também do verbo no imperativo, algo assim que a gente escuta muito,
mas tem pessoas que não sabem o que é quando você dá uma ordem, você faz um pedido, tá? Ó, compartilhem, é um pedido. Faça tal coisa, senão vai dar errado. Então você está dando uma ordem. Tipo assim, se você tá no seu trabalho e chega o chefe lá e dá uma ordem, né? Eu preciso que você faça até meio-dia, senão eu não vou conseguir concluir esse projeto que já estão me cobrando. Então é uma ordem, tá? Então comecem a observar. A língua portuguesa, vou ser sincero pra vocês, é bem complicado mesmo, tá? Se a gente for estudar um pouquinho o inglês, vai ser bem mais prático aí pra gente entender, que é mais rápido. Mas a língua portuguesa, de fato, é uma língua difícil, tá? Não é assim, tem palavras que até hoje eu não conheço, assim, a gente conhece um tanto de palavras, a gente já consegue se comunicar. E aí depois vem a questão do sotaque, vem a questão da aceleração na fala. Boa noite, Luiz, seja bem-vindo. Cada um vai ter um tipo de transmitir. Tem pessoas que vão falar para dentro, tem pessoas que vão falar para fora, tem pessoas que vão mexer mais assim os músculos da face e vai ficar mais fácil, você consegue até entender aí o movimento labial aqui nessa parte que eu estou falando, pode ser que fique sem som e vocês conseguem interpretar aquilo que eu falei. Então olha que interessante, por mais que existam essas explicações, por mais que existam aí muitas outras formas, hoje nós falamos sobre gêneros textuais e tipos textuais que estão, os gêneros textuais estão dentro dos tipos textuais, tá bom? Relembrando aí quais são os gêneros textuais. Vamos lá, são romance, conto, fala aí pra mim qual que vocês gostam aí. Romance, conto, fábula, lenda, carta, notícia, bula de medicamento, né? A Hannah falou aí já que não gosta. Lista de compras, tá? Então tudo isso. Cardápio de restaurante, esse vocês gostam, com certeza. Chegar lá no restaurante, vocês já vão ali no alimento mais caro que tem aí no cardápio, certo? Vê se eu tô errada aí, falem pra mim aí. Tá? Então, e a parte concreta aí dos gêneros textuais. Já os tipos textuais são esses que a gente falou aqui um pouquinho deles, que é o narrativo, descritivo, dissertativo, expositivo e injuntivo. Tá? Acho que vocês nunca mais vão esquecer esses tipos de textos e eles são fixos. Por que são fixos? Porque os gêneros textuais, eles conforme o tempo vai passando, pode ser que aumentem, tá? Então eles podem surgir aí. Até então são esses que nós temos, tá? E os textos, né, como são fixos, é a parte formal mesmo, tá bom? É a parte teórica aí, tá? Então, e aí você pode encontrar, como eu falei no comecinho da aula, eu falei tipos de textos. Você pode encontrar na internet como tipos textuais ou tipologia textual, tá bom? Olha lá, o Joaquim falou que você gosta de cardápio de restaurante, então, né? Ele tem toda uma parte de descritivo, né? Tem toda uma sequência com os valores ali, os preços certinho, tá? Então é bem bacana. Até eu coloquei aqui, é importante, né? Como que faço para identificar um gênero textual? Você vai identificar ele aí observando a linguagem predominante, tá? Então vocês têm que observar mesmo, que essa tarefinha que eu estou deixando para vocês aqui, tá? E eles estão ligados com o conteúdo. Já os tipos de textos estão ligados com a forma do texto, tá? Então assim, a gente começa a explicar para que até enrola um pouquinho, né? Mas basicamente é isso, tá? Não tem muito segredo. Então eu vou deixar uma tarefinha para vocês. Busquem todos os livros que vocês têm, tudo que vocês têm aí que tem texto. Comecem a observar a forma que foi escrito, tá? Qual que é a linguagem, qual que é a forma de comunicação, tá? Se é por lista, se é por parágrafos curtinhos, parágrafos longos. Observem bastante tudo isso. Por quê? Porque inclusive é uma tarefinha que eu deixo na minha mentoria de livros, que é para você olhar os livros, observar como que é a capa, como que foi escrito aí a introdução, a dedicatória, o prefácio, tá bom? Então observem como que foi escrito tudo isso para vocês modelarem, tá? Não é copiar. Certo que a modelagem é parecido com cópia, né? Mas é uma modelagem que vocês vão olhar e falar, olha, gostei dessa ideia, então eu vou adaptar a sua realidade, tá bom? Observem aí, tá? Por exemplo, que nem o Joaquim aqui, ele tá escrevendo um livro dele sobre criatividade. Então ele vai ter que colocar alguma coisa no livro dele que remeta à criatividade, sabe? Alguma coisa assim que vai despertar
curiosidade no leitor, ou seja, vai dar aquele gatilho mental de curiosidade e vai fazer com que o leitor não fique só na capa, não fique só no título e não fique só na sinopse, que é o que está atrás, tá? A sinopse está atrás, a capa, o título, tá? E aí o que ele vai fazer? Ele vai querer abrir o livro e vai já correr para o sumário. Chegando no sumário, ele vai ter que ser criativo aí nos capítulos. Ou seja, cada capítulo vai ter que ter algo surreal ali, sabe? Eu não sei, dá uma dica aí pra mim, Joaquim, de algum capítulo do seu livro, por exemplo. Tá? Então tem que ser um capítulo aí que ele vai falar assim, nossa, o que tá falando nesse capítulo? Aí a pessoa vai querer chegar naquele capítulo, tá? Eu achei tão interessante, né, que a Elisângela, né, Freitas estava fazendo esses dias aí a jornada do autor, dos escritores incríveis, e ela chegou a falar sobre essa questão, né, que as pessoas têm essa visão. Ah, eu peguei um livro e eu gostei tanto dele, eu comprei porque eu achei bacana a capa. Só que daí você pensa que você vai ter que ler as 200, 300 páginas aí pra dizer que leu o livro. E ela destravou muita gente na live, e destravou eu também, confesso. Se você abriu o livro, leu pelo menos um trechinho ali e impactou você já leu o livro. Então significa que não é que você não vai ler o livro todo. É bacana que você tenha todo aquele conteúdo. Mas pensa comigo, se você leu um trechinho e aquilo fez diferença na sua vida, você vai já aplicar ali no seu dia a dia e você já leu aquele livro. Então vai ser como se fosse um manual, tá? Um manual de instruções que você vai ler e você vai acompanhar ali e vai falar assim, meu Deus, aqui tem uma dica tão boa que eu vou aplicar agora. Não vou nem continuar lendo o livro. Então você já pode dizer que você já leu o livro, tá? Muito bacana pensar nisso. Óbvio, se você colocar o seu livro com capítulos mais curtos aí, e aquele capítulo de fato que você lê e fica querendo ler mais, as pessoas vão se interessar mais, vão querer ler ele até o final. Porque senão você vai, né, fazer com que o leitor fique cansado e ele não vai despertar aquela curiosidade de querer saber um pouquinho mais do que você escreveu. Ó, o Joaquim liberou, soltou um código aqui. A criatividade é o combustível para vendas. Perfeito, tá vendo? Então, ele colocou, por exemplo, um capítulo desse daí, a pessoa vai querer saber, tá? Então a pessoa vai olhar assim e falar, nossa, eu vou querer ler esse capítulo, porque ele falou que é um combustível para vendas a criatividade, tá? Então, vai lá correndo e lê. Então, observar, eu gostei muito do, por exemplo, que nem o meu ele tem as frases na página de respiro. O que são as páginas de respiro? São aquelas páginas em branco ali que quebram ali um capítulo com o outro, ou seja, para que o leitor, quando ele estiver lendo, ele tenha aquela respirada ao ler. Por isso que é a página de respiro, tá? Mas no meu caso, por exemplo, eu coloquei uma frase aqui antecedendo o capítulo, porque essa frase está dentro desse capítulo. Por exemplo, essa frase aqui, ó. A mensagem que trazemos dentro de nós pode libertar milhares de vidas. Ela está antecedendo ao meu capítulo 24, que é o nascimento de um livro. Olha que interessante, abri certinho no capítulo que a gente está falando aqui, né? Porque é aqui que eu conto como, que no caso veio o meu livro, tá? Então eu coloquei essa frase. E aí o que essa frase vai fazer? Ela vai impactar o leitor e vai fazer com que ele vire a próxima página e leia o capítulo seguinte, tá? Essa é a ideia, tá bom? Então eu dei um bônus para vocês aqui nessa aula, que a gente tá falando de gêneros textuais. Fala aí pra mim se vocês gostaram, se valeu a pena estar aqui, se vocês anotaram um pouquinho também desse conteúdo que é bacana, tá bom? Deixa eu ver, o Joaquim falou, a capa do seu livro é muito criativa, parabéns. Ele ativa o gatilho da curiosidade logo na capa. Você achou, Joaquim? Eu tinha feito uma outra capa no Canva. Daí esse daqui foi, na verdade, o designer, né, que sugeriu com base naquilo que eu já tinha feito, que era uma caneta, né, uma sombra, né, e aí uma letra um pouco mais assim, como eu posso dizer pra vocês, uma letra mais suave, mais leve, assim, transmitindo de uma escritora. Então é uma coisa mais suave, delicada, né? E aí ele colocou embaixo também numa outra letra, né?
Como Me Tornei Mãe e Escritora, tá? Então ficou bem bacana mesmo. E o detalhe que eu não tinha percebido, mas ele percebeu e me deu essa dica. Ele falou assim, olha Dani, eu vou colocar... pode ver que se vocês observarem bem, parece uma folha de pergaminho, né? Que é aquelas folhas que remetem realmente à Bíblia e tal, uma coisa mais assim antiga. E essa foi a ideia que ele quis transmitir. Lembrando que nessas páginas de respiro, deixa eu mostrar uma pra vocês aqui, é o mesmo fundo, tá? O mesmo fundo da capa. Não sei se vocês conseguem observar que tem assim umas... como se fosse aquela parte... quando você escreve com um lápis, né? Não tem aquela parte que fica a corzinha do lápis. Parecido com isso daí. Ficou bem bacana. Gostei da câmera e a letra exatamente. É isso mesmo. Então ficou muito legal a caneta. Ficou... ele colocou inclusive uma caneta bonita, né? Ficou bem bacana. Tá? Então eu gostei bastante do trabalho dele. Ficou legal. Isso mesmo, caneta. Tá? Então eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Lembrando que a gente tem aí segunda-feira, se tiver tudo certo, também vou ter mais uma live aí com uma colega minha também que tem uma editora. Tá? Na segunda-feira. Não lembro certinho o horário, mas a gente libera depois os posts aí pra vocês ficarem cientes dessa live também, que vai ser uma collab, tá? Lembrando também que todas as quintas-feiras eu também faço uma collab aí com algum convidado, uma convidada. É o quadro Conte a Sua História e Transforme em Livros, tá bom? E toda sexta-feira eu tenho a minha aula, no caso hoje transmiti para o sábado, por conta que ontem tive um compromisso, então eu não pude fazer a aula ontem. Então eu transferi ela para hoje, ficou até um pouquinho mais tarde aí, tá bom? O Joaquim falou, parece tinteiro, chama muita atenção. Isso mesmo, ficou bem bacana. Ela ficou assim, uma capa simples, sem muita complicação. Então ficou uma capa um pouco mais limpa, né? Mas acredito que, por quê? Porque estava remetendo à escrita, né? Então, mas acredito que para as próximas capas eu vou querer colocar algo assim mais chamativo ainda, mas assim... não adianta também a capa, como a gente estava até na aula com o Leandro Almeida da Kelps, numa reunião no Zoom, ele falou, olha, não adianta também você colocar uma capa muito chamativa e pode ser que até que disperse o leitor. Mas o título tem que estar a ver, ele tem que estar encaixando, linkando com a capa, tá? Então o título tem que estar linkando com a capa, senão fica um negócio fora do eixo aí, tá? Isso mesmo, tá? Então é bem bacana. Lembrando também que o conteúdo também tem que ser relevante, tem que ser algo realmente que vai ajudar, vai contribuir e vai dar uma transformação de vida para as pessoas, tá bom? Então, recapitulando, também tem essas aulas que eu falei, no caso eu normalmente é de sexta-feira, tá? Às 20h18, ou um pouquinho a mais aí, que às vezes dá alguns probleminhas técnicos, a gente acaba entrando um pouquinho depois. Mas estamos aqui. E essa aula também, ela vai amanhã estreando para o YouTube. Às 15 horas ela está no YouTube também, tá bom? Então a gente faz aqui. Lembrando também que eu prometi para trazer para vocês, eu vou ver, não sei se semana que vem ou na outra, eu quero trazer uma aula de todos os processos que eu faço aqui para eu poder chegar aqui na live para falar com vocês, tá? Porque não é só eu chegar aqui, apertar o botãozinho e fazer a live, tá? Então tem vários processos, eu quero ver se eu trago para vocês também, para ajudar vocês aí que estão precisando fazer lives e muitas vezes estão com dificuldades, estão travados, tá bom? Então, só para recapitular para vocês aí, tá bom? E lembrando também que o meu livro também, O Escritora Particular de Deus, está disponível aí no link da minha bio, tá? Até inclusive eu não coloquei o link, ele está disponível em 3 lojas, na verdade. Então eu vou ter que disponibilizar um outro link também lá na minha bio, porque tem um link que vocês conseguem aí, ele tem um frete de R$ 9,90 para todo o Brasil, tá? E esse daqui que eu tô na mão, ele já é de uma outra lojinha também, ele é um frete um pouquinho a mais acima, tá? Então aí vocês vão ver certinho. E também, se vocês pesquisarem na Amazon, ele está também disponível lá, tá bom? Então fiquem à vontade se vocês tiverem curiosidade de saber qual que é o conteúdo do meu livro. Os próximos eu tenho certeza que vai ser bem melhor, porque daí eu fui evoluindo na escrita, eu fui aqui a partir das legendas que eu escrevo no Instagram, a partir das aulas e reuniões que eu participo, também eu fui melhorando a minha escrita. Então busquem também perceberem qual que é o tipo de linguagem de vocês. Comece também a perceber se vocês gostam de escrever digitando, se vocês gostam de escrever a caneta, tá bom? Ou simplesmente gravando. Eu falo que as pessoas que mandam muito áudio é porque elas não gostam tanto de escrever. Ou é por conta da pressa, correria, eu raramente mando áudio, porque eu gosto de escrever, então eu uso muito a escrita na comunicação.
Pode ser que eu fale alguma coisinha errada aqui, alguma coisa fora de concordância nominal, concordância verbal, que confunde a nossa cabeça, mas na hora de escrever eu sou muito criteriosa. Então eu escrevo, eu leio, releio, mudo uma vírgula se tiver que mudar, mas eu vejo que aquilo tem sentido, eu mexo mesmo. Isso pode ser numa conversa no WhatsApp, pode ser numa escrita de um rascunho que eu faço. Sempre eu me policiei para escrever certo, tá? Apesar de às vezes falar alguma coisa atropelada, porque você está raciocinando, você está trazendo um conteúdo que não é da sua área, não é uma coisa que eu domino, porque eu não sou formada em letras, como eu falei, né? Mas eu me desafio a trazer conteúdos para ajudar as pessoas. E também depois eu consumo meu conteúdo, tá? Eu gravei aqui, depois eu volto, acabou essa live, a primeira coisa que eu faço é reassistir aquilo que eu apresentei. Porque daí o que eu vou fazer? Eu vou buscar melhorar aquele conteúdo, ou simplesmente perceber o que eu posso melhorar na minha fala, na minha apresentação. Então eu aprendo comigo, é uma dica que eu deixo pra vocês aí, tá? E como eu falo também numa das frases que tem no meu livro, se eu fosse você, eu faria uma live o quanto antes, tá? Porque fazer live vai destravar você, vai fazer com que você transborde na vida das pessoas e perceba que dentro de você tem conteúdos extraordinários que precisam sair urgente daí, tá? Para que você não fique retendo muito conteúdo, retendo muito conhecimento, e com isso você vai adquirindo até doenças, porque as doenças elas vão se acumulando no nosso organismo por conta da nossa retenção de tanta informação, tanto conteúdo. Boa noite, Dione, seja bem-vindo. Sabe, tantos anos estudando e ficando com aquela cabeça inchada, e eu falo porque eu fiz a minha faculdade de gestão empresarial e eu não tinha aplicado nada do que eu aprendi lá. Apliquei simplesmente nas tarefas e nas aulas que eu tinha durante o período da faculdade. Aí o que eu fiz? Eu não posso perder esse conteúdo. Então eu fui, resgatei conteúdos que eu estudei, conteúdos que eu também não estudei, mas eu sei que estão dentro da gestão empresarial, e trouxe para os livros. Né? Por exemplo, aqui eu tenho aulas aí, matriz SWOT, já falei de gráfico de Pareto, diagrama de Pareto que eu falei vários, sabe? Até eu quero trazer mais ferramentas. Quem sabe na semana que vem eu não trago, tem uma ferramenta muito bacana que é DMAIC. Eu vou ver se eu trago ela, não sei se é assim que pronuncia certinho, mas ela é muito bacana. Tem também live aqui de PDCA, para vocês fazerem planejamento, como que vocês vão escrever o livro. A ferramentinha excepcional, 5W2H, tá? Então tem vários. Ishikawa, que é aquela espinha de peixe que você vai achar uma causa aí e um problema, tá? Pra vocês, o que eu preciso resolver de fato que está me impedindo de chegar numa possível solução. Então vocês vão fazer identificação, tá? O Pareto também é muito bacana. Então aí eu fiz isso, pra mim não perder aquele conteúdo que eu estudei. Então eu fiz um resgate, tá? E trouxe aí para a área de livros. Até não sei se vocês vão encontrar em outro lugar, porque aqui de fato eu trago várias ferramentas, inclusive estão ligadas com a qualidade, tá? Porque a ideia é que vocês produzam realmente com qualidade, com eficiência, com eficácia, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Vou repetir a minha frase final, que é do meu livro Escritora Particular de Deus. Saiba reconhecer as coisas simples e que vêm do coração. Tá? Às vezes você fala assim, nossa, você pega uma pessoa que tem muito estudo e você não entende nada do que ela explicou. Mas você pega uma pessoa mais simples, que por exemplo é uma matéria que eu não estudei, né? Então o que eu fiz? Fui lá, resgatei o conteúdo e trouxe de maneira simples. Então que vocês saibam reconhecer aí as coisas simples que vêm do coração, tá? Então a gente traz aqui para facilitar a vida de vocês, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado. Também deixo o convite para você aí que é mulher, participar do nosso grupo VIP, né, das mulheres, tá? Um grupo VIP Seja Fonte de Luz. É um grupo onde nós participamos todas as terças-feiras. Todas ali que participam no grupo têm a possibilidade de destravar em alguma área. E aí o que acontece? A gente fala assim, ó, traga um tema e você vai palestrar. E aí a pessoa palestra, traz um conteúdo bacana, e o que a gente faz? Aí eu tô ali acompanhando, eu que abro a sala, eu faço um resumo, depois a gente libera lá no grupo, tá? Pode ser que passe alguns dias aí, porque eu também tenho outras atribuições. Então também aí faço uma postagem aqui e marco vocês e fica um negócio bem bacana. E aí na quarta-feira nós temos o grupo aí Network, que é um grupo específico para vocês acharem parcerias, tá?
Então nós reunimos aí os 2 dias, tá? Tanto na terça quanto na quarta, é às 21h07, tá? Então ali você vai, na quarta-feira, reunir com pessoas que vão estar comentando sobre os seus projetos, seus negócios, e ali você pode achar parcerias. E é um espaço também que você pode divulgar o seu produto, o seu negócio, tá? Então é um grupo assim bem livre mesmo para você compartilhar, tá bom? E também ajudar as outras pessoas e buscar realmente, quem sabe você forma até uma equipe ali dentro, tá? Então esse é meu convite, tá bom? Agradeço muito vocês de coração, você que ficou aqui até o final da aula e você que vai assistindo gravado, tá bom? Compartilhe depois dessa live, envie para mais pessoas, me reposta lá, coloca nos seus stories qual foi o insight que você tirou aqui dessa aula, tá bom? Se inscreva também, você que vai assistir depois também pelo YouTube, se inscreva aí no canal, ative o sininho também para você não perder nenhuma live, tá? Então, toda vez que eu fizer uma live aqui no Instagram, no outro dia eu vou colocar ela lá no YouTube como uma estreia às 15 horas. Então você pode assistir. Normalmente eu também estou assistindo, me reassistindo lá ao vivo, né? No caso no estreia, como se fosse um ao vivo. E aí você pode utilizar o chat lá também para comentar alguma coisa que você achou legal da aula. E também deixar algum comentário ali debaixo do vídeo, tá bom? Então, agradeço muito vocês, espero contar com vocês aqui na próxima, tá? A gente vai aí repostando tantos conteúdos. E a ideia nossa é essa, que você extraia os seus conteúdos dentro de você, você descubra que dentro de você existe um tesouro, existe uma cura que Deus guardou aí dentro que você precisa extrair, tirar para fora e ajudar não só você, como ajudar muitas outras pessoas que precisam, tá bom? Então, fiquem com Deus aí, deixo meu abraço de 40 segundos para vocês e um beijo forte no coração de cada um, tá? Então, façam isso e observem aí os textos e aquilo que vocês gostam, tá bom? Que é a tarefinha aí que eu deixei nessa aula. E não deixe de participar nas próximas aulas também e ajudar mais pessoas aí no que vocês podem, transbordem, tá? Porque assim que eu lancei meu livro no dia 12 de setembro de 2021, que foi no formato e-book ainda, né? Eu já comecei a fazer as minhas lives e não parei mais, porque essa é a proposta. Quanto mais eu faço, quanto mais eu falo, mais eu quero fazer, mais eu quero transbordar. E não falta conteúdo, estou aqui num transbordo de conteúdo, tá? Até tô numa luta aqui, o que eu vou falar na semana que vem? Tem tantas coisas para falar. Mas peça iluminação divina, peça para o Espírito Santo para que ajude você nesse processo. O que de fato eu preciso falar hoje? O que de fato eu preciso enviar como mensagem? Qual é a minha comunicação? Ah, mas eu não gosto tanto de falar aqui no digital. Comece aos pouquinhos, devagar, vai caminhando, tá? O seu propósito é a sua direção, tá? Eu já aprendi aí no 459, né? Que o nosso propósito é a nossa direção. Precisamos buscar o nosso propósito, tá? Então é no caminho, é em movimento que nós vamos nos encontrar. E quando você está com o seu propósito ativado, as coisas ficam mais leves. Então você não vai ficar mais com aquele cargo pesado, com aquela coisa que está aqui te pressionando nas costas, tá? Então fica muito, seu fardo, né? Fica muito mais leve, tá bom? E você vai acelerar, você vai andar muito mais rápido, porque você vai estar leve, assim como um avião quando plana lá no céu, tá? Então pensa certinho em tudo isso, compartilha essa live e até uma próxima, se Deus quiser. Então fiquem com Deus e uma boa noite pra vocês. Tchau, tchau!